Bem-vindos ao delicioso mundo dos banquetes medievais em uma jornada culinária até as cozinhas do castelo. Comida e bebida não eram apenas necessidades básicas, mas símbolos de status e riqueza. Nos grandes salões dos castelos, a quantidade, qualidade, variedade e puro excesso que marcavam as mesas eram mais do que apenas uma refeição. Eram uma declaração de poder e abundância. O consumo excessivo e até mesmo o desperdício eram testemunhas silenciosas da generosidade de um anfitrião e da riqueza de sua casa, preparados para se deliciar com histórias incríveis e sabores inesquecíveis. Então já se inscreve no canal e clica no like enquanto embarcamos nesta aventura pelo mundo da comida do castelo medieval, onde cada refeição é uma viagem ao passado. Na época medieval, a teoria dos humores influenciou ideias sobre o tipo correto de alimentação que pessoas de determinada idade e gênero deveriam ter. Segundo a crença dos médicos da época, os corpos masculino e feminino digeriam alimentos de maneiras distintas. Para os homens, considerados quentes, a comida era queimada no corpo, enquanto para as mulheres, consideradas frias, os alimentos eram armazenados na forma de gordura, sangue e leite para sustentar e nutrir o feto. Portanto, os homens eram aconselhados a consumir alimentos pesados, como carne, enquanto as mulheres eram mais adequados a alimentos mais leves, especialmente frutas e laticínios. Além disso, as mulheres eram instruídas a evitar carne, vinho e bebidas fortes, pois acreditava-se que esses alimentos poderiam agravar a luxúria. As pessoas mais velhas, por sua vez, eram aconselhadas a ingerir alimentos que neutralizassem os humores frios e secos de seus corpos envelhecidos. A conservação dos víveres era de suma importância, especialmente devido à necessidade de armazenar grandes quantidades de comida de uma só vez, e ao risco, sempre presente, de deterioração dos alimentos, sobretudo durante os meses quentes de verão. Para tentar manter a carne comestível pelo maior tempo possível, ela era salgada através do sal em pó ou mergulhada em soluções salinas fortes, além de ser defumada e curada em salmoura. Outra prática comum envolvia o abate dos animais necessários pouco antes de preparar a refeição, garantindo a frescura da carne. O cardápio dos banquetes medievais podia ser bastante diversificado, incluindo ganso, pato, fazão, veado, pavões, cisnes, grous e até mesmo abutres. Os hábitos alimentares de um castelo variavam de acordo com os ocupantes. Pesquisas realizadas no castelo de Palmela, por exemplo, indicam que houve um aumento no consumo de peixe e moluscos durante o período islâmico, enquanto o consumo de carne de mamíferos aumentou durante o período cristão. Estas mudanças refletem não apenas as preferências alimentares, mas também a influência das diferentes culturas e períodos históricos na culinária dos castelos medievais. Nos castelos, onde havia uma grande quantidade de pessoas para alimentar, era comum ter cozinhas e padarias próprias, geralmente separadas dos edifícios principais. Algumas preparações de alimentos eram realizadas ao ar livre como medida preventiva contra incêndios, mas animais inteiros, como porcos, gado e ovelhas, eram assados em espetos diretamente nas cozinhas dos castelos. A mesa medieval era enriquecida com uma incrível variedade de peixes, incluindo tainha, linguado, solha, raia, cavala, truta, salmão, lúcio, caranguejo, lagostim, ostras e enguias. Alguns desses peixes podiam ser capturados no lago privado do castelo ou em trechos de rios locais que cruzavam a propriedade. Os banquetes medievais também contavam com uma profusão de ervas cultivadas no jardim do castelo, que eram usadas para preparar os molhos que serviam de acompanhamento para o peixe. Legumes como ervilhas, feijões e cebolas também cresciam nos jardins, e no pomar se podia encontrar maçãs, peras, ameixas, pêssegos e nozes frescas. Os apiários do castelo forneciam mel, usado para adoçar os pratos. As frutas mais exóticas, como tâmaras, passas, figos, laranjas e romãs, eram frequentemente adquiridas no comércio de cidades próximas ou em feiras. A água muitas vezes era imprópria para consumo devido à contaminação por latrinas e animais. No entanto, nos castelos medievais existiam poços que forneciam água segura para beber, cozinhar e irrigar os jardins. Além disso, os grandes castelos canalizavam água da chuva de seus telhados para barris, garantindo um suprimento adicional de água limpa. Quanto às bebidas, a cerveja era amplamente consumida, até mesmo por crianças, sendo a cerveja de fabricação caseira e baixo teor alcoólico uma escolha comum. O vinho, símbolo de prosperidade e hospitalidade, era especialmente popular entre as classes nobres. Os senhores e damas cavalheirescos frequentemente distribuíam vinho em jarras e tonéis,
às vezes usando-o como pagamento para subordinados leais. Os banquetes medievais eram elaborados, geralmente consistindo de 2 ou 3 pratos principais, cada um com várias opções de comida. A refeição diária, servida entre 10 horas e meio-dia, incluía uma variedade de pratos, sendo o último composto por frutas, nozes, queijos, bolachas e vinho condimentado. Em ocasiões especiais, como feriados e casamentos, quantidades extraordinárias de comida eram preparadas e consumidas, refletindo a abundância e a celebração que marcavam essas festividades. E assim, concluímos nossa jornada pelas delícias da era medieval. Qual dos pratos medievais vocês têm mais curiosidade de experimentar? Seria o sabor exótico de um prato de caça ou talvez a doçura irresistível de uma sobremesa antiga? Compartilhem nos comentários abaixo. Se vocês gostaram deste mergulho no passado gastronômico, não se esqueçam de deixar um like, compartilhar com seus amigos e, claro, inscrever-se para mais conteúdos fascinantes. Bom apetite e até breve!